Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. O Fluminense joga contra o Corinthians hoje, às 21h30, no Maracanã, onde o Fluminense está invicto desde o ano passado com o mando de campo. Desde que o Beldia assumiu o time. Começou com uma vitória sobre o Botafogo. Agora vamos ver aqui. O GE acompanha todos os lances. Vê aqui no GE, aqui. O Fluminense volta a entrar em campo após parada da data FIFA, que a gente já não aguentava mais, né? Sem poder ver jogo do Fluminense, esse jogo da seleção que é convocada e também escalada por empresários. É impressionante isso. Quando for assim, a gente não ganha nada do Brasil. O objetivo é a parada e abre uma sequência de 18 jogos em 2 meses, né? O objetivo é manter a boa fase jogando em casa. São 13 vitórias seguidas no Brasileirão, no Maracanã, e alcançar equilíbrio e constância nos resultados. O time de Luiz Ubeldia é o terceiro colocado no Brasileirão com 16 pontos e vem de uma vitória sobre o Atlético Mineiro sofrida, com um gol do Castilho, por 1-0. E graças ao São Fábio a gente não perdeu nem empatou o jogo. Sem vencer a 7 jogos, sendo 5 pelo Brasileirão, o Corinthians visita o Fluminense para amenizar a pressão e voltar a se aproximar dos líderes da competição. Espero que continue perdendo. Só depois do jogo do Fluminense, se ele quiser se reequilibrar, mas contra o Fluminense continua perdendo. A equipe do Dorival Júnior ocupa a 11ª posição no Campeonato Brasileiro com 10 pontos, 9 atrás do primeiro colocado Palmeiras. Essa será a 5ª partida fora da casa do Timão, em 9 rodadas do Campeonato Nacional. Onde assistir? Transmissão Amazon Prime Video. Tempo real, GE acompanha o lance a lance. Escalações prováveis. O técnico Luiz Ubeldia certamente terá mudança no setor ofensivo, porque o Canóbio jogou ontem pela seleção, jogou 87 minutos, não tem condição de chegar aqui lá perto das 8 da noite e jogar. Por mais raça, disposição e sangue que ele tenha, é até perigoso para ter uma condição, ainda mais que nós vamos ter uma sequência de 18 jogos em 2 meses. Não vale a pena o sacrifício. Com a seleção do Uruguai, né? Não chegará a tempo de estar apto para o jogo. Até chega lá para as 8 horas mais ou menos, mas não vale a pena. Com isso, o Serna tende a voltar ao time titular. Que ele não estava jogando bem, o Serna, né? Não sei se vai valer a pena botar ele para jogar, que ele não tem jogado bem. Com isso, o Serna tende a voltar o time titular pela esquerda. E Savarino jogará aberto ao lado direito. O meia, porém, é dúvida por conta de dores que o tiraram da convocação da seleção Venezuela. Se ele não jogar, abre espaço para Soteldo. Daí fica complicado, né? Apesar dele ter entrado bem, o Soteldo, mas fica complicado. Ainda há dúvida no comando de ataque entre John Kennedy e Rodrigo Castilho. Eu preferia o Rodrigo Castilho, que ele tem que ir pegando o ritmo e nos jogos difíceis é que ele tem que jogar. Aí botava o John Kennedy de repente no segundo tempo, que tem velocidade, entraria com velocidade e pegaria a defesa do Corinthians já cansado. Fez o gol da vitória contra o Atlético Mineiro, Castilho. Cano será relacionado para o Fluminense Corinthians e pode voltar a jogar após 5 meses parado. Ele está muito tempo parado, está sem ritmo. Pode entrar assim lá pro finalzinho, se estiver ganhando bem, para pegar um pouquinho de ritmo, mas fora isso eu acho que ele não vai entrar não. A escalação provável: Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta. Savarino ou Soteldo,
Serna e John Kennedy ou Rodrigo Castilho, né? Desfalques, Matheus Reis, cirurgia no joelho, infelizmente, deve voltar só ano que vem. Nonato, torção no joelho direito, também vai ficar ainda um tempinho fora. E Bernal, que já está em transição após lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Ele já está voltando um pouco, já foi entregue a preparação física, mas tem que ir devagar para não forçar demais. Tem que ir devagar. Acredito que lá para final de semana que vem ele já possa jogar. Até porque não vale forçar muito, que o meio-campo tem jogado bem e ele tem que voltar 100%, pegando o ritmo aos poucos. Como é o caso do Cano também, né? Pendurados, Canóbio, Nonato, Martinelli, Freitas, Lúcia Costa, Guilherme Arana e James. Eu acho que, no caso, o Canóbio não, que não deve jogar, o Nonato está contundido. O Martinelli, o Freitas, o Lúcia Costa e o James deveria forçar o terceiro cartão amarelo, porque eles vão jogar, o próximo jogo é contra o Curitiba, lá, né? E é um time mais fraco. O outro jogo, eu acho que é contra o Flamengo, não tenho certeza, mas é contra o Flamengo. E o jogo, eu acho que depois do Curitiba, o Fluminense viaja para fazer o jogo da Libertadores. Então, aí esses jogadores levam logo o terceiro cartão amarelo, ficam descansados, ou jogam lá fora, ou então eles descansam para o próximo jogo brasileiro. E ficam livres de cartão para a sequência de jogos. Eu acho que os jogadores deveriam, lá para o final do jogo, agora não, no início não, lá para o final do jogo, porque no início de repente pode tomar o outro cartão e ser expulso. Tem que forçar o cartão, todos eles que estão pendurados, lá para o final do jogo, que vai ter jogadores à altura para substituí-los, e eles vão ficar zerados. Tá, Corinthians, técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior deve promover a estreia de Jesse Lingard e escalaram como titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. Por outro lado, o treinador conta com desfalques importantes no Maracanã. Hugo Souza, eu não sei por que esse Hugo, para a gente é bom, porque ele joga a seleção brasileira perto, teria condição de jogar, mas tomara que eu não jogue mesmo. Que o reserva, na minha opinião, é fraco. Hugo convocado, Ranieri suspenso, levou o terceiro cartão amarelo. André Carrilho também jogou pela seleção dele, né? E Memphis Depay, lesionado. E viajou para a seleção, mas não pôde jogar porque ele sofreu uma contusão no último jogo contra o Flamengo, lá em São Paulo. Não fico à disposição. Dessa forma, Felipe Longo, Alain, Matheus Pereira. Esse Alain é quem jogou no Fluminense e no Flamengo. Felipe Longo, Alain, Matheus Pereira e o próprio Lingard tende a ganhar espaço entre os titulares. Provável Corinthians, né? Técnico Dorival Júnior. Felipe Longo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, é um bom zagueiro, queria ir no Fluminense, Gustavo Henrique, e Matheus Bidu, também é um bom jogador, bom lateral. Matheus Pereira, Alain, André Breno Bidon, também acho um bom jogador. Lingard eu não conheço, sinceramente, eu não vi jogar, ele estava parado, eu acho que 5 meses, né? Está treinando há 20 dias e vai estrear. Não sei se ele vai conseguir jogar bem. E o Yuri Alberto. Yuri Alberto é um jogador perigoso, apesar de perder 300 gols, mas sempre faz um ou dois. E contra o Fluminense ele adora fazer gol. Aliás, todo atacante gosta de fazer gol contra o Fluminense, é impressionante. Yuri Alberto. Desfalques, Hugo Souza foi convocado pela seleção brasileira e não volta a tempo para a partida. Hugo em recuperação de cirurgia no joelho. Ranieri suspenso. André Carrilho foi convocado pela seleção do Peru e não volta a tempo para a partida.
Memphis Depay, lesão de grau 2 na coxa direita e Guinegão, estiramento no músculo posterior da costa direita. Então, coxa já estava mal e desfalcado, fica pior ainda. Espero que o Fluminense não dê uma de Robin Hood, né? Tira ponto do time forte e perde para os fracos, como perdeu para o Vasco e também perdeu o título para o Flamengo. O Flamengo estava mal, né? É um time melhor que o Fluminense, mas estava mal. Naquela época, os dois times parece que jogaram para empatar e para os pênaltis. Impressionante, aquela decisão foi muito fraca. Espero que a torcida do Fluminense vá ao estádio para apoiar o Fluminense. O time precisa do apoio da torcida. E é importante para o clube também ter uma renda da torcida. Pendurados do Corinthians, André Ramalho, André Carrilho, Fabrício Angrieri, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Matheus Bidu e Mateuzinho. Arbitragem. Árbitro Davi de Oliveira, Lacerda, Espírito Santo. É um bom árbitro. É novo, acho que tem 30 e pouquinho anos, mas é um bom árbitro. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves. Assistente número 2, Douglas Pagung, Espírito Santo. O Rafael da Silva Alves, que é o número 1, é do Rio Grande do Sul. VAR, o árbitro do VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, Santa Catarina. Agora vamos aguardar, tomara que o Zubeldia tenha corrigido os erros da defesa do Fluminense, do ataque do meio campo também, para impedir que o time adversário vá com tanta facilidade na linha de fundo para cruzar. O lateral Samuel Xavier tem que estar mais esperto, impedir os cruzamentos. O meio de campo tem que impedir que a bola chegue às laterais. E a defesa tem que estar bem posicionada para impedir os cabeceios dos atacantes do time adversário. Ontem eu já falei isso. O cara que está na defesa, ele está parado. O atacante, se passar, ele vem no embalo. Ele vindo no embalo, ele leva vantagem para quem está parado. Então, o problema é de impedir os cruzamentos. O meio de campo tem que impedir que os passes vão para a lateral, e o lateral do Fluminense tem que impedir que o lateral ou o atacante cruze para dentro da área, que aí dentro da área fica mais difícil de impedir o cabeceio do atacante adversário, né? Então, dito isso, vamos aguardar para ver quem é que vai ser escalado, quais os jogadores que vão ser relacionados. Espero que o Zubeldia mexa na hora certa, não espere até os 25, 30 minutos para mexer. Temos jogadores, pelo menos, que cheguem perto dos titulares para jogar. E se são jogadores que jogam de maneiras diferentes, cabe ao treinador saber colocar os jogadores para jogar na hora certa, né? Da maneira que ele sabe jogar e escalar o jogador ali. Senão não precisa contratar jogador, certo? Então vamos aguardar para ver quem vai ser escalado. O jogo às 9h30, na Amazon Prime, a transmissão. O jogo às 9h30 lá para as 7h30 já deve ter os relacionados para o jogo. E lá para as 8, 8h30, a gente já deve ter a escalação do time correto para jogar, tá? O time titular que vai jogar. Eu começaria com o Castilho, que ele no cabeceio é bom e a zaga do Corinthians é alta, aí não adianta ter o John Kennedy. Deixaria o John Kennedy para o segundo tempo. Vamos aguardar para ver. Agora vamos falar o que eu sempre falo. Graças a Deus, vocês têm me ajudado, por eu ter mal de Parkinson, câncer de próstata, e ficar vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, arrumei um refúgio, né, para relaxar um pouco fazendo o canal, que a sobrinha da minha esposa me ajudou. Mas eu não sei fazer quase nada, nem tenho nenhum conhecimento lá no Fluminense para poder ter informações. E gostaria de poder ir nos treinamentos do Fluminense para assistir também.
Ainda vou fazer isso, se Deus quiser. E até numa coletiva. Agora, pensei de não ter nem 50 inscritos, graças a Deus estou com 758. Por sinal, já tem uns 4 dias que não sai de 758. Não sei o que aconteceu. Aí, agradeço a todos que se inscreveram, fiz grandes amigos que se inscreveram no canal. Espero que os inscritos, que eles continuem dando like, compartilhando e dar o hypar para o canal crescer junto ao YouTube. E peço aos amigos que não estão inscritos para se inscrever e dar o like e compartilhar. E quem assiste os vídeos, mas não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe. E também peço aos seus amigos que não tiverem inscrito para se inscrever, dar o like e compartilhar. E também tem em relação ao Pix, para ajudar o canal, para eu poder melhorar aqui onde eu faço as gravações, as filmagens. Por favor, faça um Pix para colaborar com o canal. Só tive um Pix esse ano até agora de uma amiga que fez. Eu tenho 2 Pix, um e-mail, um número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson. E todos os 2 são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar, por favor, colaborem. Os 2 são do Banco PicPay, tá? E o nome que está no Pix é Paulo Roberto. Agradeço a todos. Vamos esperar ansiosamente o horário do jogo no Maracanã. Se Deus quiser, o Fluminense vai ter uma grande vitória hoje e continuar na cola dos líderes, se Deus quiser. Fiquem com Deus, um bom jogo hoje à noite, um bom dia para todos, uma boa semana a todos nós.